Dale Porco, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu queria comentar um pouquinho sobre a estreia do Brasileirão, né, do Palmeiras. Não tanto sobre o jogo em si, mas sobre a expectativa, né? O que o Palmeiras, a gente espera do Palmeiras esse ano no Brasileirão, né? Vai ser novamente uma competição bastante complicada, né? Longa também, e que começa de maneira diferente esse ano, né? Já que em janeiro já estamos começando aí a disputar a competição, beleza? Então você que é novo no canal, pô, muito obrigado por confiar no trabalho e se inscrever. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, tá ali curiando os vídeos, dando uma olhada no trabalho, pô, bem-vindo. Espero que goste. Se não é inscrito, se inscreve e comenta aí embaixo sobre o assunto de hoje. O que vocês esperam do Palmeiras aí no Brasileirão? Você acha que temos chance de G4? Vamos brigar pelo título de novo? Falta alguma coisa para o nosso elenco? O que vocês acham aí? Beleza? Então, pessoal, um resumo aí do que eu acho do Palmeiras para o Brasileirão é que novamente a gente vai disputar da mesma maneira que a gente vem nos últimos anos. Acho que vamos brigar em cima, com certeza, vamos brigar pelo título. Nosso elenco ele é muito bom, né? E pensar que a gente vai poder, desde o início do ano, contar com todas as peças, né? Porque está prestes a voltar aí o Evangelista, se mostrou bastante útil, né? Um volante ali de chegada, troca de passes, divisão de jogo, joga de cabeça erguida, né? Ele vai ajudar nessa ideia do Palmeiras, né? De pôr aquele futebol em prática novamente, né? De toque de bola, de posse, de chegar, né? Um cara completinho, né? Que joga muito bem e tem uma liderança, né? Tem uma você vê que o elenco gosta muito do Evangelista também, né? Então vai ser importante. Assim como o Paulinho, né? Que a gente quer ver esse cara jogar, mano. Quer sequência, quer consistência. É ver se essa lesão dele foi realmente curada, né? Porque é um cara que entregou muito no Galo, né? E tem muita qualidade para ser esse atacante, segundo atacante, ponta. Ele se movimenta em todos os cantos, né? Então ele vai ajudar demais a gente, né? A gente ficou no segundo semestre todo sem poder contar com ele, basicamente o primeiro também, né? Um ano perdido, né? Mas é um jogador especial, que eu tenho muita esperança ainda que ele vai jogar no Palmeiras, tudo que a gente espera, né? A gente sabe que ele tem uma vida agitada fora de campo, mas isso não importa, né? Acho que o cara indo treinar na hora certa, né? O cara se preparando, se alimentando bem, fazendo seus deveres de atleta, pô, não temos o que reclamar. O que o cara faz na folga dele é folga dele. O importante é no campo, né? E eu acho que o Paulinho vai contribuir pra caramba esse ano. Vocês vão ver ainda aí no Brasileirão e Libertadores, tal. Ele vai ser muito útil, muito mesmo. Acho que o nosso elenco precisa de alguns ajustes ainda, né? A gente tá perdendo jogadores, né? O Facundo foi o último a sair, perdemos o Mikael, perdemos o Aníbal. O Veiga, a gente não sabe se vai se confirmar essa transferência para o México, mas caso ele saia, é mais um jogador de bom nível, né? Que vai estar deixando o Palmeiras. Então, eu acredito que a gente vai precisar repor essa posição, né, de meia, fazer um cara interessante aí para poder contribuir também quando a gente precisar, né, de um meio. Quem sabe o Arias, né? Acho que seria uma excelente substituição para o Veiga, né? Um cara que chega, um cara pronto, mas a gente precisava para agora, né? Não adianta pensar no meio do ano só, porque até lá muita rodada já vai ter acontecido do Brasileirão, de outras competições. É interessante o quanto antes a gente tentar fechar essa negociação. Por mais difícil que seja convencer o Wolverhampton a vendê-la agora, né? E também passar por cima dessa tal cláusula de preferência que o Fluminense tem, né? Então, precisamos repor se o Veiga sair. E mesmo se ele não saísse, eu traria o Arias também, porque eu acho que ele faz tanto ali a meia como, quanto a ponta direita. É um cara bastante interessante, versátil, né? Na Colômbia mesmo, ele joga até recuado, né? Ele jogava ali próximo do Rios, um terceiro homem de meio, um segundo volante, terceiro volante. Ele é muito interessante, o Arias. Então, ele fortaleceria de qualquer maneira o Palmeiras. Mas, se o Veiga sair, acho que vira mais prioridade ainda, né? Então, fazendo, né? Levantando a grana que a gente está levantando, com o John sendo vendido, com o Facundo, com o Veiga, caso ele saia, o Aníbal a gente já levantou também uma parte do dinheiro da venda para o River, então a gente tem condições de fazer um aporte, pelo menos, de trazer um cara que chega para jogar. Que nem a gente viu acontecer recentemente com o Andrés, que chegou, jogou e o cara, a camisa é dele. E o Marlon, que chegou jogando muita bola, liderança, né, já mostrando liderança, trabalhando bem ali com os meninos da base, orientando o time e com qualidade em campo. É isso que a gente precisa, mais jogadores desse nível. Eu não me importo de perder um Facundo, um Mikael, um Aníbal e trazer
um Marlon Freitas, de trazer um Arias. É o que a gente precisa, né? Então, esse meia a gente está precisando. A volância, por hora a gente tem o Emiliano, que o Palmeiras conta com ele ainda, né? Que é o 5-5 mesmo, né? Raiz. Temos Pacheco e Larson, que também tem espaço aí para brigar por essa vaga aí de 5. Mostraram qualidade até então no Paulista, né? E o Marlon Freitas, que, pô, tá jogando ele, o Andreas, o Evangelista. A gente tem parceiros ali de 8. Até o Alan mesmo sabe jogar por ali. Então, acho que a gente tá bem servido nessa posição. Eu não traria de imediato um camisa 5 monstruoso, a não ser que seja uma oportunidade de mercado. Como o Casemiro, por exemplo, que anunciou que vai sair do Manchester United no meio do ano. Quem sabe, né? Oferecendo uma boa proposta, um projeto para o cara, ele aceite vir. A gente sabe que ele ganha um salário altíssimo, né? Ele sai do Real Madrid para ir para o Manchester para receber um dos maiores salários da Premier League, né? E ele tem mercado, né? No mundo árabe, em outros clubes da Europa. Tem que convencer o cara a vir. É muito difícil. Não sei se os caras do Palmeiras que hoje trabalham lá como diretor, gerente de futebol, presidente, têm competência para convencer um cara como esse, multicampeão. Mas se não for uma oportunidade de mercado, acho que dá para segurar o camisa 5. É mais importante trazer um meia de ligação e um ponta também, né, para auxiliar ali. Souza, Alan, né? Hoje, se esses caras se machucam, a gente põe quem? Luigi, Bruno Rodrigues? Não dá. Não dá. O Paulinho tá vindo, né? Talvez seja uma opção de ponta, mas eu traria mais um ponta. Então, pelo menos para começar o campeonato, eu traria um ponta e traria um meia. Acho que seria legal ali para começar, né? Falta ainda um atacante reserva ali para frente e a gente demonstra o mínimo de confiança, né? Porque dá para você tirar o Vitor Roque no meio da partida, colocar o Luigi, perde muita qualidade. Bruno Rodrigues, sem condições. A gente teria que arrumar um atacante, nem que seja um cara experiente, não com não tanto nome, mas que possa contribuir. Quando a gente precisar em um segundo tempo, colocar mais um atacante, em vez de mandar o Gomes para área, você coloca esse jogador mais experiente, né? Vou dar um exemplo, tá? Não que eu queira ele, mas é um exemplo de nível de jogador. O Grêmio conseguiu o Carlos Vinícius, que tanto se falou do Palmeiras interessado, o Palmeiras queria trazer ele lá da Inglaterra, várias vezes falou desse cara e nunca veio. E no Grêmio, ele chegou ano passado, fez um monte de gol, vários gols de 9 mesmo, de área, de cabeça, de rebote. O cara útil. Se tivesse no nosso elenco e no segundo tempo a gente usasse ele, algum jogo, um dos atacantes está machucado, suspenso, entra com ele Lopes, entra com ele Vitor, dá para jogar, entendeu? Mas a gente precisava de um cara nesse nível. Eu ia falar o Veguete, não, o Verratti do Vasco, mas ele já tá com quase 40 e foi pro Cerro. Mas sabe, a gente podia encontrar um atacante desse tipo de nível, que não é um cara caro, e é um cara que pode ajudar o Palmeiras, né? Com qualidade, com experiência, a fazer gols, né, em momentos difíceis, né, em partidas específicas. Então, é uma coisa para se pensar, né? Acho que o atacante, o meia e o ponta ajudaria muito a gente a começar forte o Brasileirão. E esses três jogadores, como eu disse, são jogadores prontos. Jogadores que vão chegar, que vão jogar e não vão ter dúvida nenhuma que eles vão desempenhar. Falando do Brasileirão, né, a gente tem aí bastante times interessantes, né? Que a gente precisa acompanhar durante o ano para ter uma ideia, né? O que vai ser esses times, né? Eu acho que novamente nós vamos brigar com o Flamengo, né? Que está muito forte, né? E fortalecendo o elenco agora com Paquetá, né? Quase fechado por uma grana altíssima. Um jogador bom tecnicamente, né? Um segundo volante, barra meia, né? Joga em multifunções, experiente, né? Rodado, tem uma idade ótima aí, então ele vai fortalecer sim o Flamengo, vai melhorar o futebol deles, vai deixar mais forte o time, né? Então a gente precisa seguir essa pegada, né? Se a gente trouxesse, que nem eu falei, um Arias e mais um ponta de qualidade, né? Um cara aqui mais experiente, a gente pode também continuar na mesma pegada, né? Nós temos um time forte, voltando ao Paulinho. Vamos brigar com o Cruzeiro também, que né, o Pedrinho tá muito louco, né? Trouxe o Tite por uma fortuna, pagou uma fortuna no Gerson, fortuna absurda no Gerson, né? E continua de olho no mercado, né? O time já tá forte, renovou com o Caio, renovou com o Matheus, então o time continua muito bom do Cruzeiro, né? Na mão do Tite aí, tem tudo para incomodar bastante lá em cima também, né? E a gente tem outros times que ficam sempre ali, né? Coadjuvantes, podem ser uma surpresa ali no G4, G6 também.
Eu acho que o Galo se fortaleceu bem, conseguiu segurar o Hulk, que a gente viu como ele é bom, né, no jogo contra o Cruzeiro. Mesmo, né, com 38, 39 anos, o cara sabe fazer uns gols, tem qualidade superior a muitos jogadores no futebol brasileiro, né? O Botafogo entendo que vai brigar ali entre os 10 também, oscila muito, perdeu quase todos os seus atletas aí da era campeã, né? Tá com transfer ban, tá com dívidas. O Botafogo é uma interrogação gigante, não tenha dúvidas. O Bahia também acho que vai fazer mais um ano legal, vai brigar ali pelo G6, né? Um time que incomoda os grandes, tem qualidade, tem muitos jovens, bons jogadores que eles conseguiram captar, né? E junto ali ao Grupo City, né? Dono do Bahia, então é um time que vai incomodar, manteve o mesmo técnico, é o mesmo estilo de trabalho, então acho que vai brigar forte ali também no G6. O Fluminense também se manteve quase que com o mesmo elenco, ainda assim se fortaleceu com alguns jogadores interessantes, experientes, né? Como o Arana, por exemplo, um jogador bastante legal aí, interessante. O Gemes, né, que é um zagueiro bom lá do Mirassol, que fez um bom ano. Fortaleceu, né, o time, né, que já brigou ali o ano todo na parte de cima. Trouxe um técnico que, quem diria, né, já chegou encaixando, dando certo ali no Fluminense. Eu acho que vai brigar também pelo G6. O Grêmio também está tentando se fortalecer, né? Apesar de muitas das negociações que o Grêmio tentou de jogadores de nome, não deram certo, né? Mas a gente entende que o Grêmio está melhorando a questão de investimento, está encontrando algumas pessoas ali para aportar no futebol, né? E fazer o Grêmio voltar aí a figurar, né? Pelo menos entre os 6 primeiros. Acho que ele vai incomodar um pouquinho esse ano também. O Mirassol, acredito que não repita a grande campanha que fez o ano passado, mas também não cai. É um time bem treinado, né? Manteve o técnico, vai disputar Libertadores. Vai ser um ano desafiador para o Mirassol, viu? Desafiador. Vamos ver, né? E Corinthians, São Paulo e Santos, mais do mesmo. Acho que vão ficar ali entre décimo ao 15º lugar. Nada mais que isso. Talvez um outro deles aí. Corinthians acho que não, mas São Paulo e Santos, se seguirem essa toada que estão nesse início de ano e fim do ano passado, vão brigar para não cair também, né? Esse ano a gente tem o Remo aí que voltou depois de muitos anos para a Série A, né? Um time bem diferente, né? Com um técnico diferente, não tão famoso, né? E trouxe Patrick de Paula, né? Uns jogadores bem bizarros ali, o Remo tá apostando. Eu não sei o que esperar, eu acho que briga para não cair, porque é um time que tá voltando agora para a Série A, né? E vamos ter que viajar lá para Belém para jogar sempre com eles, é longe, né? Mais uma grande viagem que todos os times aqui no Brasil vão fazer, então Rema é um candidato para mim a cair esse ano. O Coritiba, com certeza. O próprio Atlético Paranaense, que não tem um elenco forte, não se fortaleceu o suficiente, eu acho, para a Série A também. Não fez bons investimentos ainda. Chapecoense, né, que subiu meio que de surpresa ali no final da Série B, né, acabou encostando ali e conseguiu subir, mas eu acredito que vai brigar para não cair o ano inteiro, né? Então, Remo, Curitiba, Atlético Paranaense e Chapecoense, acho que são os mais fortes candidatos aí a brigar para o descenso, né? Aí pode ter uma outra surpresa, né, como tem todo ano, né? Ou uma surpresa positiva, como foi o Mirassol do ano passado, que brigou lá em cima. Podemos ter um Vitória, às vezes surpreendendo, brigando, jogando um futebol legal, um Bragantino. E também uma surpresa lá para baixo, né? Podemos ter um Santos, um São Paulo brigando para não cair, um Inter, que também é uma outra incerteza. É um time que está em mudança de rota, né? Trouxe o Pesolano, não se reforçou tanto esse ano também. Trouxe um outro jogador, mas manteve a base do ano passado. Isso que ainda liberou alguns jogadores que recebiam muito salário. Então, o Inter também briga ali pelo 18º lugar, acredito, no máximo. Não tem um time suficientemente bom para aguentar toda uma temporada, né? Eu acho que vai ser complicado. O Bragantino é um time jovem, acho que briga também pelo G8. Tem talentos assim muito bons aqui do futebol nacional. Continua apostando na molecada, né? O Wagner Mancini parece que encaixou legal, né, que fez o time voltar a jogar, então tá interessante. O Vasco também ali briga entre 19º, 12º, acho que não passa disso, porque o time, infelizmente, não tá assim tão brilhante, né? O Diniz oscila muito entre bons e maus jogos, e perderam o seu melhor jogador, né, que era o Rian, e o Veguete foi embora também, que era uma outra opção, que entrava a fazer os golzinhos. Trouxe o Inestrosa,
e o Brenner, que podem fazer uma boa dupla de ataque ali, com Coutinho e tudo mais, mas eu não acredito tanto no futebol do Vasco nesse ano para brigar assim mais do que acima do oitavo lugar, sabe? Eu acho que tem clubes mais estruturados, com melhores jogadores e que tem mais condição nesse momento de brigar em cima, né? Assim como o Corinthians, né? O Corinthians tem uma administração maluca, né? Com uma dívida absurda, tava cheio de transfer ban, né? O Marcelo Paz chegou, tá tentando organizar a casa ali, mas assim, a dívida é altíssima, o clube tá meio amarrado nas finanças, não consegue investir muito, deve ainda algumas negociações, né? Que ainda não fez os acertos, né? Pode, inclusive, vir a tomar outro transfer ban, então é um clube que vai brigar ali de novo em Copas e vai tentar sobreviver na Série A ali entre 19º, 13º, vai ficar por ali. Acho que não sai muito dessa posição. Então, assim, galera, o Brasileirão esse ano vai ser diferente. A gente vai jogar com times difíceis desde o começo do ano, né? Janeirão aí já tá o Brasileirão rolando. Vamos ter aquela paradinha da Copa no meio do ano, que pode ser interessante para pôr a galera assim voando fisicamente e ao mesmo tempo completar, né, o time, né? Todos os times que vão ter essa oportunidade, né, de janela aberta, de contratar jogadores ali em fim de temporada europeia para fortalecer para o segundo semestre arrepiar, né? Então, tudo indica que Palmeiras, Flamengo vão ter muita condição aí de, principalmente no meio do ano, investir pesado novamente para trazer jogadores excelentes para melhorar o elenco, né? Então, acho que vai ser um ano bastante interessante. Eu tenho uma ideia legal para esse ano. Eu acho que a gente sofreu o suficiente o ano passado, com tanto vice, eliminações ridículas, e fez a diretoria abrir os olhos, o Abel abrir os olhos para o que a gente realmente precisa e o que a gente talvez não precise mais do nosso time, né? Eu acho que a gente vai corrigir essa rota nesse ano e alguma conquista sim, acho que a gente vai ter com certeza. E você, pessoal? O que vocês acham aí do nosso Brasileirão? Temos chance de título? Vamos brigar até o fim novamente? Vamos ser um time consistente ou mais consistente do que o ano passado? Comenta aí embaixo e se não é inscrito ainda e curtiu o trabalho, curtiu o assunto do vídeo, se inscreve no canal e dá aquele likezão bem gostoso aí, beleza? É isso, pessoal. Valeu por você que está até aqui até agora. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.